fim do mundo, Mateus 24 diz assim, olha, eu vou ler para vocês. E aqui eu volto na primeira fala que nós tivemos no podcast de hoje. Mateus capítulo 24, versos 13 em diante. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Caramba. Então guerra não é sinal seguro da vinda de Jesus. Não é, mas ainda não é o fim. Mas ele continuará dizendo. Mas ele continua. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. No grego, esse princípio das dores, eu estou com o Novo Testamento grego aqui, são as dores de parto, quando a mulher está para dar à luz. As internautas que estão nos assistindo aí, que são mães, podem dar o seu no chat aí, pode falar a sua experiência. Eu não sei como é que foi com a sua esposa, mas eu conheci mulheres que tiveram contração de parto. Entre a primeira contração e o nascimento do bebê, passaram 40 minutos. Houve mulheres que passaram 18 horas. Varia muito. Varia muito de mulher para mulher. Então, aqui está a contração de parto. Paulo também fala, são a contração do parto. Então, Jesus falou o seguinte: as guerras não são sinal seguro do fim, mas elas são o início das dores. Você que é pai, quando a mulher começa a ter a contração, o bebê pode nascer 1 hora depois ou 18 horas depois. Mas se você é um bom marido e precavido, você não paga para ver. É verdade, você já fica esperto. Na primeira contração, você já vai para o hospital. A mesma coisa com a história. Pode ser que essa guerra agora possa ser mais uma e ainda tem umas 50 anos de história pela frente. Mas como estamos na contração do parto, sem sensacionalismo, sem teoria da conspiração, vamos ficar ligados. Guerra e rumores de guerra. Exatamente. Aí depois disso, Jesus fala: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha a Odisseia aqui. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E falso profeta não é ateu não, tá? Falso profeta é quem está falsificando as coisas de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. E será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho certeza que milhões de pessoas vão ser alcançadas com esses bate-papos aqui. Se somar todos os podcasts que a gente já fez e outros que vieram aqui, que você já trouxe aqui, o evangelho está espalhando. Então vai vir o fim. Tá certo? Só que as trombetas são aquele aviso. Olha, eu estou ouvindo, olha as contrações de parto, olha as contrações de parto. Quando as trombetas terminam, aí de novo a história zera. Olha o Apocalipse, sempre ele vai e zera, vai e zera. Eu acho que a metade do Apocalipse eu já consegui explicar, eu prometi que ia explicar todos. Exato. Primeiro nós temos a igreja dividida em 7 períodos, as 7 cartas, depois tem os 7 selos, e agora vem as 7 trombetas. Pá, 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 pá. Jesus está voltando, a trombeta. Aquele chofar, que é aquela trombeta de chifre de carneiro, que anunciava, você entendeu? Aí vem agora o centro do Apocalipse. Mostra o chofar aí. Tem um chofar aí? É com SH. É muito legal. Eles tocam lá eu pena que eu não sei tocar. Eu quero ainda treinar. Difícil? É difícil. Quem toca tem que fazer boca dura aqui, né? E eles tocam aqui do ladinho. Assim, né? É muito, muito legal. Ele vai mostrar o som. E o som é tremendo aquilo. Ele dá pra escutar alto. É um som muito bonito. Aí, esse é um chofar. Esse é feito de chifre de antílope. Eles fazem às vezes de antílope, às vezes de carneiro, e o chifre, lógico, não era assim, é que ele vai esquentando o chifre, ele vai moldando, né? E as festas religiosas de Israel eram proclamadas, inclusive tinha a festa das trombetas. Então a volta de Jesus, a trombeta tinha um sinal assim, algo que realmente todo mundo vai tomar consciência disso. Agora vamos para metade do livro do Apocalipse, que é onde o quiasmo vai convergir. Eu falei que ele começa aqui, olha, então nós temos 7 igrejas do Apocalipse. O Apocalipse termina
com a Nova Jerusalém do céu. Certo. Depois você tem 7 selos, ele fala da volta de Jesus. Que os 7 selos parecem sinais da volta de Jesus. Depois ele fala das 7 trombetas, você tem 7 pragas. Aí tem um miolo de tudo, que é Apocalipse capítulo 12 a 14. Tá. Que vai falar de 3 personagens muito interessantes. O dragão, a famosa besta que é o anticristo, e os 3 anjos que voam no céu. Dá muito questionamento isso aqui. Então vamos lá. No capítulo 12, começa assim: viu-se grande sinal no céu. Semeia megalon. Semeia megalon. Um grande sinal no céu. E o que João viu? João fala, eu vou resumir aqui, o pessoal pode ler depois em casa na Bíblia. Ele viu uma mulher no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo 12 estrelas na cabeça. 12 estrelas na cabeça. 12 tribos? Do povo de Deus. Ah, o povo de Deus. E uma lua debaixo dos pés. Eu acho que tem uma foto da mulher aí, olha lá. Uma representação, de novo, inteligência artificial. João viu mais ou menos isso aí. Olha lá, presta atenção na mulher, os detalhes dela. Ela tem 12 estrelas na cabeça, tá bem? 12 estrelas na cabeça. Ela está vestida de sol. Aí não representa bem a inteligência artificial, mas quer dizer, ela está brilhante. É. E ela tem a lua debaixo dos pés. E olha que ela está com um barrigão ali, olha. Grávida. Porque ela está grávida. E a Bíblia fala que ela gritava com fortes dores porque ela ia dar à luz. O que é que eu falei lá? O princípio das dores, que eram dores de contração de parto. É. Na mentalidade judaica do Antigo Testamento, a mulher sempre representou o povo de Deus. Sempre foi o povo de Deus. Há várias passagens. Por exemplo, Cantares. Olha, presta atenção nos detalhes. A mulher tinha, vamos pegar os símbolos dela. Na cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Debaixo dos pés, a lua. E ela estava vestida de sol. Quando a gente viu os 3 sinais siderais antes da volta de Jesus, que a gente leu em Mateus 24 e também nas também, fala assim: o sol tornou-se negro, a lua não deu sua claridade, as estrelas caíram do firmamento. Exato. Os mesmos elementos estão ali. Quando a gente vai, por exemplo, a Cantares capítulo 6, versículo 10, olha como é que Cantares capítulo 6, versículo 10, olha como é que Salomão fala da sua amada, que para muitos é um símbolo do povo de Deus. Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Tá vendo? Ou seja, os mesmos elementos. Quando você vai ao livro do Gênesis, o José do Egito, que é uma história bonita, você põe um pouquinho para mim? Claro. Obrigado. José do Egito, ele tem um sonho. Obrigado. E ele sonha com o pai, a mãe e os irmãos dele se prostrando diante dele. E no sonho ele diz que viu o sol, a lua e 12 estrelas. Tá certo? Sol, lua, 12 estrelas. Então a gente vê aqui o símbolo do povo de Deus. E a mulher sempre é o povo de Deus. Não é só no Antigo Testamento, não. A cultura cristã sempre interpretou a mulher como símbolo do povo de Deus. Tanto é que na Idade Média os teólogos católicos falavam muito do mistério da casta meretrix. Eu vou desenvolver esse assunto daqui a pouquinho. Traduzindo literalmente, casta meretrix seria a pura prostituta. Para não falar o nome feio aqui. Sim. Você entendeu? A pura prostituta. Mas é prostituta, ela não é... Ou virgem prostituta. Não faz, casta pode ser virgem também, né? Embora você tenha virgo em latim, casta é aquela mulher que nunca teve relação sexual. Ou ela é casta ou ela é meretrix. Não tem como ser casta e prostituta. É as duas coisas. Por quê? O povo de Deus tem um lado dele que ele fica fiel, que é puro, e tem um lado do povo de Deus que corrompe. Por isso que fala da casta meretrix na teologia católica, que está correto. Então, no judaísmo, eles sempre entendiam que Israel iria dar a luz ao Messias. Lá no Mar Morto, fala muito isso de Israel sofrendo dores de parto para dar a luz ao Messias. E é o que tudo indica de alguns documentos judaicos e da interpretação cristã, o povo de Deus sofre dores de parto 2 vezes. Para que o Messias venha uma primeira vez e para que o Messias venha uma segunda vez. Na primeira vez ele vem humilde montado no jumentinho.
Na segunda, ele vem com poder e grande glória nos céus. Segunda vez de